Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Mais uma sexta-feira, nós estamos aqui para fazer a nossa campanha, a campanha da passagem do Rio Jordão. Estamos estudando todos os textos bíblicos que apresentam este rio nas Escrituras Sagradas, que mostram para nós lições maravilhosas de como nos comportar e mudar a nossa vida. Trago aqui a memória sua que o Rio Jordão ele é o símbolo da mudança. Todas as pessoas que passaram o Rio Jordão tiveram as suas vidas mudadas. Por isso, esta campanha, Passagem do Rio Jordão, ou seja, mudança de vida. Nós já trabalhamos aqui a visão bíblica de Josué, de Israel, de Eliseu e Elias e também de Naamã, personagens bíblicos que passaram o Rio Jordão, que é um símbolo de mudança, e tiveram então as suas vidas transformadas, mudadas, lapidadas pela presença do Senhor. Hoje nós não passamos o Rio Jordão físico, mas passamos a mudança no mundo espiritual através da palavra de Deus. E eu quero convidar você a passar o Rio Jordão mais uma vez, e hoje é o símbolo do arrependimento, tá bom? O Rio Jordão traz também este símbolo do arrependimento. Eu quero orar com você daqui a pouco para que a sua vida seja transformada, mudada, e eu quero aqui ler a palavra de Deus com você no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, tá bom? Está aqui na sua tela e nós vamos fazer esta leitura. Deixa eu aqui ajustar a tela para você poder acompanhar comigo esse texto sagrado, tá bom? Deixa eu aqui arrumar a tela, ok? Aqui. Vamos lá. Versículo de número 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só o versículo de número 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Então nós conseguimos aqui ver claramente acerca deste personagem bíblico. Este personagem que aparece nas Escrituras Sagradas justamente como um diferencial. Ele estava pregando não nos templos, nem nas sinagogas, mas ele estava pregando no deserto. Então é um lugar incomum, é um lugar que não é favorável, não era um lugar populoso, porque na lógica, quando alguém vai abrir um ponto de pregação, se escolhe o lugar mais movimentado. E João, ele escolheu o deserto, ali à beira do Rio Jordão. Realmente é bem controverso. E ele então escolhe este lugar e ele está ali pregando no deserto da Judéia. Aqui nós vimos acerca das suas vestimentas e também da sua alimentação, que é o versículo de número 4. Ele tinha uma vida realmente voltada para o Senhor, era um personagem bíblico que tinha a sua convicção do seu chamado, que ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. Por isso, voz do que clama no deserto. Ele expressava a vinda do Messias que iria trazer
a salvação para todos nós, ok? E aí nós temos o versículo 5, que expressou para nós claramente que as pessoas daquela redondeza vinham ter com ele ali no Jordão. E aqui o versículo de número 6 diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, ok? Confessando os seus pecados. Então veja só que o Rio Jordão, ele traz justamente esta reflexão de João Batista, falando do reino de Deus e também batizando as pessoas. Então o Rio Jordão é uma passagem de uma sinceridade. O Rio Jordão é um lugar onde nós mudamos de face. Por quê? Porque João batizava, então as pessoas chegavam ali distantes de Deus, se arrependiam dos seus pecados e elas saíam nascidas para Deus, nascidas de novo, porque o símbolo do batismo é morrer para o mundo e nascer para Deus. Então o Rio Jordão era ali um símbolo de uma grande mudança que estava acontecendo em Israel. E aqui eu quero aplicar 3 lições práticas acerca da passagem do Rio Jordão. Primeiro, a passagem do Rio Jordão para João Batista era uma mudança espiritual, ok? A passagem do Rio Jordão aqui com João Batista era uma mudança espiritual. Por quê? Porque as pessoas vinham em pecados, vinham em misérias. Pessoas de toda a circunvizinhança, ou de todos os jeitos, porque vinham de todas as partes. Então pessoas de todos os credos, índoles, crenças, valores, vinham ali e ouviam a mensagem de João, uma mensagem de arrependimento, era a mensagem dele. Ele pregava justamente acerca do reino de Deus. E ele clamava ao Senhor Deus para que houvesse arrependimento nos corações, e as pessoas então ouviam a mensagem e elas se batizavam ali no Rio Jordão. E enquanto elas se batizavam, no mundo espiritual, elas nasciam para Deus. Então passar o Rio Jordão, esta campanha que estamos fazendo, não é só uma mudança no âmbito natural, mas também no espiritual. E nós vamos clamar isto aqui. Nós vamos pedir uma mudança espiritual. Você chegou até o Rio Jordão como estas pessoas, sem conhecer Deus, sem entender de Deus, sem entender os valores, princípios, mas você se decidiu mudar de vida. E então existe essa passagem que nós devemos fazer. Que essas pessoas, elas se batizavam ali no Rio Jordão com João Batista. E as suas vidas eram então mudadas. Segunda lição que eu quero aqui destacar, de muita valia para nós, que o Rio Jordão é um símbolo de confessar pecados. Você consegue compreender isso? O Rio Jordão é um símbolo de confessar pecados. Quando se fala em confessar pecados, a maioria das pessoas tem realmente uma dificuldade em fazer. Se entende muito bem, mas se realizar é realmente mais difícil. Mas o Rio Jordão é um lugar onde as pessoas iam para esse confessionário. Eles chegavam para João Batista e confessavam os seus pecados e se batizavam, ok? Eles confessavam os seus pecados e eles eram batizados. Versículo 6, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, assumindo o seu modo de viver pecaminoso. Então eles chegavam diante de João Batista, confessavam os seus pecados e eles eram então batizados. Então o Rio Jordão, ele traz esta essência de ser sincero, ok? A pessoa que quer uma mudança, ele precisa ser sincero para com Deus. Aqui a nação de Israel entrava no Rio Jordão como símbolo de sinceridade.
Hoje você não precisa entrar no Rio Jordão, mas você precisa ser sincero para Deus. Você precisa ser sincero ao Senhor e confessar os seus pecados, ok? O Senhor Deus, ele está sempre aberto para as pessoas sinceras, para as pessoas que amam servi-lo em sinceridade, ok? Não é sobre religiosidade, é ser sincero. O que Deus quer? Pessoas sinceras, pessoas que digam que realmente são para Ele, pessoas que o busquem demonstrando realmente o que são, e então a sinceridade vai então os salvá-los, porque Deus vai alcançar essas pessoas. A palavra de Deus diz que ao soberbo ele resiste, mas aos humildes, aos sinceros, aos quebrantados, ele os ama e ele os recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição e última lição que nós vemos aqui no Rio Jordão. O Rio Jordão foi um divisor de águas para João Batista. Por quê? Porque no Rio Jordão ele encontrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos então, olha só o versículo de número 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado, que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então quem muda de fase, quem passa o Rio Jordão, quem busca essa transformação, quem se aproxima de Deus em sinceridade, vai ver, louvado seja o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for sincero a Deus, você vai então ver o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E então João, ele vislumbrou isso. Jesus apareceu ali no Rio Jordão, mostrando para todos nós que a mudança estava iniciando, que uma nova etapa estava começando para a nação de Israel e para todo mundo. E então veio ali o Espírito Santo, a voz de Deus ecoou e o Filho de Deus então se batizou ali no Rio Jordão, através de João Batista. Então nós vemos essas três lições tão importantes para as nossas vidas. E se você quer estas mudanças, eu te convido a passar o Jordão comigo. Se você quer essa transformação, se você quer o arrependimento, se você quer ser sincero para Deus, se você deseja ver os céus abertos, você precisa passar o Jordão. E nós vamos passar agora. Vamos orar e vamos clamar para esse Deus maravilhoso mudar a sua vida. O arrependimento vai brotar, você vai confessar e o Espírito de Deus vai revelar para você o Cordeiro de Deus que um dia desceu no Rio Jordão. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora por todas as vidas que estão passando esta campanha do Rio Jordão. Ó Deus, vimos já histórias bíblicas de Josué, Elias, Eliseu, Naamã, o povo de Israel, mas hoje nós vimos o João Batista no Rio Jordão e vimos que ele teve a sua vida mudada, transformada. E vimos que as pessoas que vinham ali ao Rio Jordão também tiveram as suas vidas mudadas, transformadas. Elas eram batizadas, elas nasciam de novo, a vida espiritual começava, Senhor. Ó Deus eterno, e aqui está estas vidas que querem passar o Rio Jordão também.
Assim como estas pessoas passaram, estas pessoas que assistiram este vídeo desejam, Senhor Deus, uma mudança espiritual, desejam um arrependimento verdadeiro, desejam confessar ao Senhor as suas falhas, desejam ver os céus abertos, o vislumbre do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus eterno, estenda as tuas mãos agora e abençoe todas estas vidas, meu Pai. Que haja uma mudança agora, meu Pai, espiritual. Que haja uma mudança no interior agora. Que haja, Senhor Deus, uma mudança na mente agora. Que haja, Senhor Deus, o vislumbre do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, que haja uma mudança, Senhor. A todos que estão fazendo esta campanha, a todos que estão, Senhor, orando nestas 7 sextas-feiras, buscando uma mudança, Senhor Deus, espiritual, que aconteça agora, Pai, porque passamos o Rio Jordão, como aqueles que passam arrependidos dos pecados, como aqueles que passam arrependidos das falhas. Ó Deus eterno, e pedimos, ó Cordeiro Santo de Deus, tira o nosso pecado. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar a campanha. O nome de Deus está sendo glorificado e eu quero aqui dizer para você que Deus está mudando a sua vida. Amém? Continue firme no propósito. A mudança já aconteceu e vai continuar acontecendo para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.